Minha gente querida desse Brasil abençoado por Deus, desse grande Brasil do qual nós fazemos parte, estamos aqui hoje, neste dia 14 de dezembro, quinta-feira, 14 de dezembro, chegando o final das festas de final de ano, tempo de muita comunhão, tempo de muita oração, muita bênção, muita salvação. Eu estou aqui hoje para trazer algo da parte de Deus para o nosso coração, para todos nós. Veja bem, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no capítulo 15 de Lucas, no qual eu pretendo falar sobre essas três coisas que foram restauradas aqui, que foram resgatadas. A ovelha foi resgatada, o filho foi resgatado, aquela moeda perdida, aquela dracma perdida também foi resgatada. Meus irmãos, nós queremos dar uma interpretação bem espiritual da maneira que o Espírito Santo tem me mostrado. Porque, como eu tenho dito, eu falo como igreja do Senhor aqui na face da terra, me lembro quando eu era bem pequeno, quando passava um avião, todo mundo saía lá para fora para ver o avião passar, e a gente via, e aquele avião ia embora. Depois eu mudei para a cidade, me converti ao Senhor, hoje eu tenho o privilégio de andar dentro do avião. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que aquele avião, de uma certa forma, ele representa o que a gente entendia por igreja do Senhor Jesus. Desde quando a gente nasceu, a gente já ouviu falar de Deus, já ouviu falar da igreja, que vai ter um povo que vai ser arrebatado, mas uma coisa assim bem longe, né? Uma coisa bem longe para a gente. À medida que a gente vai entendendo a revelação da Escritura Sagrada, porque a Escritura é uma revelação, e à medida que a gente vai entendendo mais do que a revelação, que é que a gente faz parte da Escritura Sagrada, viu? A gente que é a igreja do Senhor aqui na terra, a gente faz parte da revelação, porque a Escritura Sagrada, ela foi escrita para revelar três coisas, que eu já falei aqui uma vez. Ela foi para mostrar que a humanidade caiu por causa da sua própria vontade, usando seu livre-arbítrio, né? Houve uma rebelião, da rebelião houve a desobediência trouxe o pecado, e o pecado gerou a morte, e a morte passou por todos os homens, de maneira que todos caíram e necessitam da glória de Deus. Nós entendemos que a Bíblia traz isso, mas a Bíblia também traz a grande revelação que existe um Salvador. O Criador não deixou a humanidade, a sua criatura, à mercê do mal. Ele resgatou essa criatura perdida, esse filho perdido, através do sacrifício do seu filho Jesus. Nós conhecemos essa história, que tem uma humanidade caída, tem um Salvador, que é único, que é exclusivo, que não existe outro nome dado na terra pelo qual a gente possa ser salvo. Mas a gente conhece na Bíblia também, principalmente hoje está muito mais claro, que existe dentro da Escritura Sagrada um povo que vai sendo formado, cada dia esse povo vai sendo formado, viu? Esse povo vai sendo formado através da descortinação, da pregação, através dos louvores e assim por diante. Então esse povo, o próprio Senhor Jesus chamou esse povo de minha igreja, e ninguém vai tirar esse nome, ninguém vai mudar. E olha que nós não estamos falando aqui de placa de igreja, de comunidades evangélicas, não, nós estamos falando de algo muito mais forte, muito mais importante, que é exclusivo. É tanto que a Bíblia se encerra dizendo que esse povo que o Senhor chamou de igreja, que também é chamado de a noiva do Cordeiro, ele vai ser retirado da face da terra para viver para sempre com o Senhor. Acreditem ou não acreditem, isso é uma grande realidade, e todo ser humano que vive aqui nessa terra, um dia, amanhã ou depois de amanhã, ele vai partir dessa para melhor ou para pior, e esperamos que seja para melhor. Por isso nós estamos aqui nessa manhã desse dia 14 de dezembro, pregando a palavra do Senhor, quinta-feira abençoada, para que esta mensagem possa chegar ao coração de alguém, e esse alguém possa, pelo menos no mínimo, começar a sentir o desejo, a necessidade de olhar a Escritura Sagrada, não como um livro de religiões, não como, mas um livro sagrado de Deus, um livro que contém a vida eterna. Diz que um grupo de soldados estavam fazendo uma missão, e eles perceberam que eles estavam cercados, não por inimigos, mas o inimigo deles naquele momento era fogo. Alguém atirou fogo naquela região onde ele estava, e ele estava totalmente cercado, não tinha como eles saírem dali, não tinha como serem resgatados, até que alguém de alguma forma conseguiu
sobreviar por cima deles e jogou uma carta para eles, e aquela carta estava escrita uma única saída que existia para eles saírem vivos daquela situação. Uma ilustração simples, mas que mostra muito claro que a Bíblia Sagrada é essa carta que mostra claramente a única saída da humanidade. A única saída da humanidade é somente através do braço estendido do Senhor Jesus, que é a própria igreja que ele vem formando aqui na terra. A igreja é o braço estendido do Senhor, que abre a porta todos os dias, não para a glória dela, não por causa de, como alguns pensam, né, por causa de financeiro, nada disso, mas por causa de uma missão, de uma submissão ao seu Senhor. Enquanto ela estiver aqui na terra, ela vai estar todos os dias se preocupando em fazer a obra do seu Senhor, não a obra dela, a obra do seu Senhor. Precisamos a gente entender muito isso, porque homens religiosos, homens hipócritas, muitas vezes eles acham que a igreja é um patrimônio deles. Não é. A igreja, ela foi, é e sempre será do Senhor Jesus. Nós apenas estamos aqui para fazer parte dela, e como parte dela, então se deixar ser usado pelo Senhor para descortinar aquilo que o próprio Senhor quer falar com a humanidade. Em Lucas capítulo 15, nós vamos ver ali a primeira coisa que foi encontrada ali, é uma ovelha que estava perdida. Agora, vamos analisar comigo. Aquela ovelha, de uma certa forma, ela é eu e é você e é todas aquelas milhões de pessoas que se encontram hoje, nesse momento, desgarradas de Deus. Desgarrada de Deus, desgarrada do grande aprisco do Senhor, e elas estão como aquela ovelha ferida, sem saber para onde ir, e sabendo só de uma coisa, que não vai resistir muito tempo, e ela vai acabar sendo vítima de uma presa, de um animal, ou vai morrer por causa de fome, por causa de sede, porque ela está desgarrada, ela está ferida, e ela está longe do aprisco, sem nenhuma condição de vida. Na outra situação, no capítulo 15 de Lucas, nós vemos um filho que resolveu de sua própria vontade, por não compreender, abandonar a casa do seu pai. Isso fala logo da humanidade, né? A humanidade também sem perceber o mal que estava fazendo e levado por uma vaidade de momento, né? A humanidade acaba cada dia abandonando a Deus, abandonando a casa do Pai, do Criador, e cada dia vão se tornando como aquele filho pródigo, ao ponto de começar então a alimentar o alimento dos porcos. É isso que a palavra do Senhor diz, que também aquele filho perdido é eu, é você, é todo mundo que se afastou de Deus, até o momento em que aquele filho, de uma forma muito, muito simbólica, ele cai em si, e ele então, a parte boa desse filho é que ele não perdeu o raciocínio, ele lembrou da casa do pai. Tomara que nessa manhã muita gente possa então lembrar que existe um pai amoroso, que existe uma casa do pai, que existe milhões de pessoas que estão desfrutando da maravilha de estar aos pés do Senhor. Então, possa se levantar. Essa parte do capítulo 15 de Lucas, eu entendo, é a parte que o ser humano tem que fazer para ganhar a sua salvação. Deus proporcionou tudo, mas o homem precisa usar a inteligência que Deus deu para ele e levantar a sua cabeça, se levantar e caminhar em direção da casa do Pai. E uma vez fazendo isso, nós já conhecemos a história, será recebido novamente com festa, não é assim que diz lá em capítulo 15 de Lucas, com festa, porque o pai, a coisa que mais ele almeja todos os dias é que os seus filhos que se encontram perdidos, se encontram mortos nos seus delitos de pecados, que eles voltem para a casa do Pai e assim possam então desfrutar da vida abundante que o próprio Senhor Jesus prometeu para cada um de nós. No terceiro ponto, nós encontramos uma mulher em busca de uma dracma que ela mesma tinha perdido, e aqui também nós entendemos de alguma forma
que a humanidade, ela representa aquela dracma. O que é uma dracma? A dracma é uma moeda daquela época, uma moeda que nem tinha tanto valor no seu sentido físico, mas para aquela mulher ela tinha um grande valor. Eu quero falar sobre isso porque nesse sentido que eu estou dando essa interpretação, eu quero dizer que aquela dracma perdida também, ela era eu, ela é você, ela é todas as pessoas que se encontram de uma certa forma sem entender, e aqui eu pego exatamente porque uma moeda, ela não tem raciocínio, ela não tem entendimento, e de uma certa forma o Deus desse mundo, ele conseguiu cegar o entendimento das pessoas, para eles não entender nada de bom que vem da parte de Deus, a ponto de preferir aquelas coisas que eles acham que é boa, que vem do próprio homem, a receber a bênção do seu Criador. E tem muitos até que olham para Deus como se Deus fosse um mal, fosse uma coisa ruim, que deixou a humanidade ficar na perdição, na enfermidade. Não, nada disso provém de Deus, tudo provém do mal e o próprio ser humano, não sabendo usar a sua liberdade, acaba dando vazão para o inimigo e sendo levado como uma ovelha para o matadouro, sendo levado como um filho perdido para o meio do mundo perdido, e como aquela dracma também fica sem entendimento, sem raciocinar o que pode ser. E mais uma vez, a igreja do Senhor Jesus na terra. Veja bem, estou falando de uma igreja viva, poderosa, que ela é invisível aos olhos dos homens, apesar que ela é visível, mas é invisível ao mesmo tempo, porque o olho humano não pode enxergar esta igreja dessa forma que nós estamos vivendo. Somente Deus enxerga esta igreja e ela vai crescendo a cada dia, sabe? E a grande missão da igreja visível, da igreja formada aqui na terra, é fazer com que a igreja invisível vai se tornando visível para as pessoas. Então a nossa grande missão como igreja é mostrar que existe sim um Salvador, que esse Salvador está formando um povo, que esse povo se chama igreja, que esse povo com certeza vai ser arrebatado, não vai ficar aqui na face da terra. Da mesma forma, aquela dracma perdida, ela foi encontrada. Então finalizo aqui dizendo o seguinte: olha, a ovelha foi encontrada e levada novamente para o aprisco. Lá na escritura diz que o Senhor tem muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco dele. Essas ovelhas são pessoas como eu, que se encontrava longe, ferido, machucado e esperando a morte a qualquer momento. Mas aí também fala do filho que estava mais do que essa situação, abandonou a casa do pai por um momento de besteira, e ele estava lá naquela situação, morrendo aos poucos, se alimentando de uma comida que não era própria para ele, e indo cada vez mais para mais longe, até o momento que ele mesmo abriu os olhos, abriu o entendimento, e ele entendeu que ele tinha força para voltar para a casa do pai. E no último estado, que eu acho que é pior um pouco, daquela dracma, porque a dracma, ela não tinha raciocínio, a dracma não tem entendimento, representa essa humanidade que está sem entendimento de Deus. Mas nesse caso, existe uma igreja viva, que tem entendimento, que está vendo, que é submissa ao seu Senhor, e em submissão ao seu Senhor, ela sai cada dia em busca da dracma perdida. Cada dia ela pega a vassoura, que é a palavra do Senhor, e ela vai trabalhando até buscar a grande missão da igreja na terra. É isso, é de ir em busca da dracma perdida. Deus abençoe a todos e até uma próxima.